Olá, eu sou a professora Naone e nessa aula nós vamos abordar um tema muito relevante para o direito do trabalho. Trata-se sobre a interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Você sabe diferenciar esses dois institutos? Você conhece em quais hipóteses o contrato de trabalho fica interrompido ou suspenso? Vamos juntos aprender cada uma delas nessa aula. A interrupção e a suspensão do contrato de trabalho são dois institutos relevantes para o estudo do contrato no tópico do direito do trabalho. É importante nós partirmos do pressuposto que, em razão do princípio da continuidade, o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo. Portanto, irão acontecer alguns fatos, algumas hipóteses, em que não haverá prestação de serviço, mas o contrato de trabalho não será extinto. Nessas ocasiões em que a prestação do serviço é sustada, mas o contrato continua vigente, nós estamos falando da ocorrência dos institutos da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Dessa introdução, você já consegue perceber que tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato de trabalho não haverá prestação do serviço. Este é o ponto comum entre esses dois institutos. O que diferencia um do outro é o fato de que na suspensão, apesar de não haver a prestação do serviço, não haverá também pagamento de salário, não haverá contagem do tempo de serviço e, como regra geral, não haverá depósito do FGTS. Já na interrupção do contrato de trabalho, apesar de não haver a prestação do serviço, o empregado continuará recebendo salário, haverá contagem do tempo de serviço e também depósito do FGTS. Perceba então que nos dois institutos em que não há prestação do serviço, as consequências jurídicas acarretadas para o contrato de trabalho são diferentes. É importante conhecer cada uma das hipóteses em que acontece a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho. Primeiro nós vamos estudar o instituto da suspensão, logo em seguida nós falaremos sobre a interrupção do contrato de trabalho. Vamos juntos? Na suspensão do contrato de trabalho, nós já adiantamos, não haverá prestação do serviço, não haverá pagamento do salário, não haverá contagem de tempo de serviço e não haverá depósito do FGTS. É importante reafirmar que, mesmo acontecendo todos esses eventos, o contrato de trabalho do empregado continua vigente. Ele não é um contrato que foi extinto. Além disso, é importante também mencionar que a CLT assegura ao empregado que, quando ele retorna do período da suspensão do contrato de trabalho e inicia novamente as atividades dele na empresa, ele recebe o seu contrato de trabalho, ele recebe o cargo que ele ocupava da mesma maneira. Se a categoria dele adquire alguns direitos, todos esses direitos adquiridos são assegurados ao trabalhador no momento em que ele retoma as suas atividades. Além disso, é importante mencionar também que, assim que se finda o período da suspensão do contrato, o empregado deve se apresentar imediatamente à empresa, porque, se decorrido o prazo de 30 dias, o contrato dele poderá ser extinto, ensejando um motivo de justa causa. Ok? Vamos conhecer cada uma das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho? A primeira hipótese que nós iremos estudar diz respeito à questão do serviço militar obrigatório. Durante a prestação do serviço militar obrigatório, a legislação, bem como a CLT, entende que o contrato de trabalho do empregado está suspenso, ou seja, ele não prestará o serviço e também não receberá o salário. É interessante que, no tocante à prestação do serviço militar obrigatório, a legislação entende que cabe ao empregador efetuar o depósito do FGTS em favor daquele empregado. Isso está disposto no artigo 4º da CLT. Então, apesar de se tratar de uma hipótese de suspensão, no tocante ao serviço militar obrigatório, o empregador tem a obrigação de efetuar o pagamento do FGTS em favor do empregado, ok? Segunda hipótese de suspensão, nós temos a questão da prisão do tipo preventiva. Se o empregado é preso de forma preventiva durante a execução do contrato de trabalho, aquele período da prisão será considerado um período que o contrato estará suspenso. Novamente, não haverá prestação de serviço e o empregado também não irá receber um salário durante esse
da prisão preventiva. Além disso, o empregador também não tem a responsabilidade de efetuar o depósito do FGTS. Aqui tem uma informação importante para vocês. Se no futuro essa prisão, que era preventiva, se converter em uma prisão do tipo definitiva, ou seja, vier uma condenação criminal em razão da prática, desse fato criminoso, este fato que antes era suspensão do contrato de trabalho, se tornará uma possibilidade para o empregador efetuar a extinção do contrato de trabalho por um motivo de justa causa. Uma outra hipótese que enseja a suspensão do contrato de trabalho diz respeito ao exercício do mandato sindical. Durante o período em que o empregado está exercendo seu mandato sindical, se houver uma incompatibilidade com a prestação do serviço, o contrato desse empregado ficará suspenso. É claro, pessoal, que nessa hipótese deve haver uma incompatibilidade. Então, é feito um ajuste entre empregado e empregador. Se não há essa compatibilidade para a prestação do serviço, o contrato do empregado fica suspenso em razão do exercício de um mandato sindical. Essa suspensão também pode ser parcial, tendo em vista que o empregado consegue cumprir parcialmente a jornada para o exercício das suas atividades, ou pode ser total. Importante também que nada impede o empregado e o empregador de fazerem um ajuste e o empregador arcar com a prestação do salário do empregado. Nesse caso, deixando de configurar suspensão do contrato de trabalho. Aqui eu faço uma segunda observação que é importante. Na aula de interrupção do contrato de trabalho, nós veremos que quando o empregado é representante sindical e ele representa o Brasil em uma organização internacional do qual o Brasil faz parte, em um evento internacional, essa hipótese não configuraria suspensão, e sim interrupção do contrato de trabalho. Então já fica a dica para vocês estudarem também esse tópico. Próxima hipótese de interrupção do contrato de trabalho diz respeito à questão do inquérito para apuração de falta grave. Todo empregado que possui estabilidade, ele só pode ser dispensado pelo empregador no caso da prática de uma falta grave. É interessante que essa dispensa somente poderá ser efetivada depois de uma decisão que estabelecer essa questão em um inquérito judicial para apuração de falta grave. O empregador, da data do evento da falta grave, tem 30 dias para poder iniciar este inquérito judicial para apuração de falta grave. Se esse procedimento não for ajuizado no prazo de 30 dias, decairá o direito do empregador de ajuizar o inquérito e, portanto, não haverá configuração dessa hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Por outro lado, se o empregador ajuiza o inquérito de apuração por falta grave, neste caso, o contrato do empregado ficará suspenso durante a apuração desse inquérito judicial de apuração de falta grave e durante todo o período que o inquérito se der, será considerado hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Da decisão deste inquérito, poderão surgir duas novas hipóteses, porque pode ser que ao final do inquérito, a decisão no judiciário seja uma decisão de improcedência, ou seja, a falta grave não ocorreu. Nesse caso, o empregado deve ser novamente integrado à empresa, iniciar novamente a prestação do serviço, e o empregador terá a obrigatoriedade de pagar os salários retroativos. Perceba, o empregador efetuou o pagamento de salário, não se trata mais de uma hipótese de suspensão, e sim de interrupção do contrato de trabalho. Por outro lado, se esse inquérito trouxer uma decisão de procedência no tocante à prática da falta grave, o empregador ficará dispensado de pagar os salários retroativos durante a apuração desse inquérito, porque se configurou uma hipótese de suspensão. E a partir dessa decisão de mérito, haverá também a possibilidade de extinção do contrato de trabalho. Ok? Perceba que, apesar de, a princípio, tratarmos de uma hipótese de suspensão, pode ser que em um determinado momento, qual seja a decisão de improcedência do inquérito, configure também uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Ok? A próxima hipótese de configuração de suspensão do contrato de trabalho diz respeito aos afastamentos por motivo de doença ou acidente
por mais de 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia em que o empregado é afastado do trabalho por motivo de uma doença ou por um acidente, seja doença ou acidente relacionado ao trabalho ou não, configura-se uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Por que é suspensão? Porque a partir do 16º dia, o empregado ficará afastado e quem arcará com o pagamento será a Previdência Social. Portanto, ele não recebe salário, e sim um benefício. Nessa hipótese, então, teremos a suspensão do seu contrato de trabalho. Aqui cabe uma informação, uma observação muito importante. Se o afastamento é oriundo de um acidente de trabalho, o empregador mantém a obrigação de efetuar o pagamento do FGTS. Essa hipótese também vem prevista no artigo 4º da CLT. Então, novamente, no caso de serviço militar obrigatório e também nas hipóteses de acidente de trabalho, apesar de configurar suspensão do contrato de trabalho, o empregador mantém a obrigação do depósito do FGTS em favor do seu empregado, ok? Outra hipótese que configuraria a questão de suspensão diz respeito da questão da aposentadoria por invalidez. Durante o período da aposentadoria por invalidez, o contrato do empregado ele permanece suspenso. Essa aposentadoria, apesar de ter um caráter permanente, ela não é definitiva. Por isso, não haverá extinção do contrato de trabalho até que o empregado retome novamente as suas atividades. Perceba que no caso de aposentadoria por invalidez, o empregador não pode dispensar o seu empregado, porque o contrato dele fica suspenso. E é claro, o benefício ele é quitado por parte da Previdência Social. É interessante informar que o empregador somente poderá fazer a rescisão contratual quando o empregado retomar dessa aposentadoria por invalidez, que, como afirmado anteriormente, não possui caráter definitivo. Ok? Para a gente fechar esse tópico da suspensão, nós vamos tratar de um tema que gera muito polêmica. Por quê? A doutrina se divide ao considerar se trata-se de uma hipótese de suspensão ou de interrupção. Vamos lá, trata-se do Instituto da Licença Maternidade. A licença maternidade, ela ocorre quando a gestante dá à luz à criança e a partir dessa data, do fato do nascimento da criança, conta-se 120 dias de afastamento para a mulher das suas atividades laborais. Esse período pode ser iniciado antes, no caso 28 dias antes do nascimento da criança, a gestante também pode iniciar a sua licença maternidade de acordo com uma orientação médica. Perceba, durante o prazo da licença maternidade, o empregador deverá efetuar os pagamentos para a empregada e, posteriormente, esse valor será descontado do repasse do INSS ou para a Previdência que o empregador tem que fazer. Além disso, a gestante ela não vai receber de acordo com os tetos da Previdência, ela recebe o seu salário integral. E mantém-se também no tocante à licença maternidade a obrigatoriedade do empregador efetuar o depósito do FGTS em favor da empregada que foi mãe durante esse período e está usufruindo da licença maternidade. Justamente por causa dessas peculiaridades, o empregador efetuar o pagamento à gestante, depois realizar uma compensação no tocante aos repasses que ele tem que fazer para a Previdência, e também em detrimento do fato de ter que depositar o FGTS, a doutrina se divide se realmente se trata de uma hipótese de suspensão. Vários autores defendem que, na verdade, seria uma hipótese de interrupção, já que o empregador está efetuando o pagamento para a empregada e tem a obrigatoriedade de depositar o FGTS. Perceba, entendo que seja uma hipótese de suspensão, já que o empregador, apesar de efetuar o pagamento, depois tem um desconto no tocante ao repasse que tem que fazer a Previdência. E não é a única hipótese que o empregador tem que depositar o FGTS. Nós vimos que no caso do serviço militar obrigatório, também no caso do afastamento em acidente de trabalho, em caso de acidente de trabalho, por mais de 16 dias, o empregador também tem que efetuar o depósito do FGTS. Portanto, essas situações são situações excepcionais. Poderíamos continuar tratando, então, o tema sob a ótica da suspensão do contrato de trabalho.
Aí, no caso, você pode ter o seu próprio entendimento se trata-se de suspensão ou interrupção, já que é um tema polêmico no tocante à licença maternidade. Informações importantes sobre a licença maternidade. A licença maternidade pode ter o seu prazo prorrogado por mais 60 dias se a empresa é afiliada a um programa governamental intitulado Empresa Cidadã. Nessa hipótese, a empresa então tem que ser filiada a esse programa e a gestante deve solicitar ao elastecimento, ou ampliação do seu benefício para 60 dias. Surge uma questão: quem irá arcar com os pagamentos durante esse prazo de 60 dias? É um benefício, Será a Previdência, porque posteriormente o empregador poderá compensar esse valor no repasse do INSS, ou é o próprio empregador? Nesse caso, durante os 60 dias da licença maternidade, quem arcará com os pagamentos é a própria empresa. Portanto, trata-se de uma interrupção do contrato de trabalho. Para finalizar, nós temos que destacar duas observações pertinentes à questão da licença maternidade. Primeiro, no caso de aborto não criminoso, que ocorrer a partir da 23ª semana de gestação, a empregada terá direito à integralidade, terá direito de usufruir na integralidade da licença maternidade, ou seja, terá os 120 dias de licença maternidade. Se o aborto ocorrer em um período anterior à 23ª semana de gestação, a CLT garante à gestante, no caso de aborto não criminoso, um afastamento no prazo de 2 semanas em razão desse aborto. Esse afastamento é um afastamento remunerado e não configura hipótese de suspensão, e sim de interrupção do contrato de trabalho. Última informação importante: a CLT também assegura o gozo da licença maternidade por parte daqueles que são adotantes. Então, desde que seja comprovada a adoção judicial ou a guarda judicial de uma criança, o indivíduo terá também direito à licença maternidade pelo prazo de 120 dias, independente da idade da criança, ok? Agradeço a você pela participação nesse vídeo. No próximo vídeo, nós iremos tratar do tema interrupção do contrato de trabalho.